Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre as consequências da definição. Algumas relações que decorrem imediatamente da definição de logaritmo. Vamos lá? A primeira consequência da definição é essa aqui, olha. A primeira consequência da definição. Logaritmo de 1 na base b igual a zero. Ela diz pra gente que o logaritmo de 1 em qualquer base b é zero. Você não precisa esquentar a cabeça em fazer conta. O logaritmo de 1 em qualquer base é zero. É claro que quando eu falo assim, em qualquer base b, já fica subentendido que essa base b é um número maior do que zero e diferente de 1, de acordo com a definição de logaritmo, tá? Então, ela diz pra gente que o logaritmo de 1 na base 4, se você tiver que calcular o logaritmo de 1 na base 4, não precisa fazer conta, né? De acordo com a propriedade, isso aqui vai dar zero. Olha que bacana. Logaritmo de 1 na base π. Logaritmo de 1 na base π. Você não vai fazer conta, menino. Isso aqui vai dar zero. Logaritmo de 1, ó, 1 na base menos 3. Isso aqui vai dar... não vai dar nada, não é verdade? A base não pode ser negativa, né? Então a propriedade só funciona quando a base aqui for um número maior que zero, diferente de 1. Isso aqui nem está definido, não é verdade? Então tá, essa aqui é a primeira consequência da definição, pessoal. O logaritmo de 1 em qualquer base b é sempre igual a zero. Aí você poderia estar me perguntando, mas professor, por que que isso funciona? Por quê? Qual é a justificativa matemática de que o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero? É simples a justificativa, olha só. Pois, vamos colocar assim, ó, pois, vê se você concorda comigo. Suponha que eu queira calcular o logaritmo de 1 na base b via definição, que nós estudamos aí nas aulas anteriores. Quero calcular o logaritmo de 1 na base b via definição. O que a gente faz mesmo? A gente iguala a x, não é isso? A gente iguala a x. E aí você escreve b elevado a x igual a 1. Ora, a gente sabe que todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Em particular, o b elevado a zero também é igual a 1. Então, no lugar desse 1 aqui, eu vou colocar b elevado a zero. Aí você obtém b elevado a x igual a b elevado a zero. Cortou, cortou. Isso implica x igual a zero. Então, está aqui provado para você matematicamente que o logaritmo de 1 em qualquer base b é sempre igual a zero. Tranquilo? Vamos lá. A próxima consequência da definição é a seguinte. Logaritmo de a na base a. Logaritmo de a na base a. Isso aqui vai ser igual a 1. É a próxima consequência da definição. Toda vez que você tiver um logaritmo tal que o logaritmando é igual à base, o resultado desse logaritmo é 1. Sem problema nenhum. Por exemplo, logaritmo de 3 na base 3. Você não vai fazer conta. Isso aqui dá 1. Olha, logaritmando é igual a base. Isso aqui dá 1. Logaritmo de 1 meio na base 1 meio. Opa, logaritmando igual a base, isso é igual a 1. Tá? Essa é a mensagem aqui da propriedade 2. É a segunda consequência da definição. Logaritmo de a na base a é igual a 1. Toda vez que o logaritmando for igual à base do logaritmo, o resultado desse logaritmo, o valor desse logaritmo é 1. Mas, professor, por que que isso funciona? Por que que funciona? Então tá, vamos tentar justificar aqui também, matematicamente, por que que funciona essa propriedade? Vamos lá. Escreve assim, ó. Pois log de a na base a. Vou calcular esse logaritmo via definição, né? Suponha que você queira calcular o logaritmo de a na base a via definição. O que que a gente faz mesmo? A gente iguala a x. Então aqui, ó, iguala a x. Escreve a elevado a x igual a que está elevado a 1. Olha, bases iguais você pode simplificar, sobra aqui x igual a 1. Então está mostrado aqui para você matematicamente que realmente o logaritmo de a na base a é igual a 1. Toda vez que você tiver um logaritmo tal que o logaritmando é igual a base, o resultado desse logaritmo é 1. Segunda consequência da definição. Terceira. A terceira consequência da definição diz o seguinte, que logaritmo de a elevado a n na base a, logaritmo de a elevado a n na base a, isso aqui vai dar n. Isso aqui é um pouco mais interessante nessa propriedade. Logaritmo de a elevado a n na base a é igual a n. O que que ela está te dizendo? Ela está te dizendo o seguinte, ó,
Toda vez que você tiver o logaritmo de uma potência, tá vendo aqui, ó? Eu tenho o logaritmo de uma potência, tal que a base da potência é igual à base do logaritmo. O resultado desse logaritmo é o expoente. Vou repetir para você. Toda vez que você tiver o logaritmo de uma potência, tá vendo? Uma potência, tal que a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado desse logaritmo é o expoente, é o n. Vou fazer alguns exemplos. Por exemplo, logaritmo de 2 ao cubo na base 2. Olha o que eu tenho aqui, pessoal. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um logaritmo de uma potência, tá vendo? 2 ao cubo. Tal que a base da potência é igual à base do logaritmo, tá vendo? A base da potência é igual à base do logaritmo. O resultado dessa continha é o expoente. O resultado desse logaritmo é o expoente. Logaritmo de 0,1 elevado a 5 na base 0,1. Novamente, olha, tem um logaritmo de uma potência, tal que a base da potência, 0,1, é igual à base do logaritmo, que também é 0,1. O resultado dessa continha é o expoente, é 5. Mais um exemplo. Logaritmo de 2 elevado a 7 na base 3. Não dá nada, não é verdade, pessoal? Por enquanto, a gente não pode fazer nada com isso. Eu não posso aplicar a propriedade 3, né, a consequência 3, porque eu tenho sim um logaritmo de uma potência, tá vendo? 2 elevado a 7 é uma potência, só que a base da potência é 2. É diferente da base do logaritmo, que é 3. Então, aqui eu não posso pensar naquela propriedade, tá bom? Então, o que ela diz pra gente? Que toda vez que você tiver um logaritmo de uma potência, tal que a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado desse logaritmo é um expoente, é o expoente. Muito bem. Essa propriedade, pessoal, ela analisada da direita para a esquerda, ela dá pra gente uma informação importantíssima. Ela fala pra gente que você pode escrever qualquer número real, como um logaritmo de base qualquer. Isso é o que essa propriedade diz pra gente da direita para a esquerda. Você pode escrever qualquer número real como um logaritmo de base qualquer. Por exemplo, suponha que você queira escrever o 7 como um logaritmo de base 2. Quero escrever o 7 como um logaritmo de base 2. Basta vir aqui nessa relação, substituir o n por 7 e o a por 2. Aí você vai obter 7 é igual a logaritmo de 2 elevado a 7 na base 2. Pronto, acabei de escrever o 7 como um logaritmo de base 2. Se você quiser escrever esse mesmo 7 como um logaritmo de base 3, por exemplo, volta aqui para a relação, no lugar do n você continua com 7 e no lugar do a você coloca 3. Vai ficar assim, logaritmo de 3 elevado a 7 na base 3. Pronto, escrevi o 7 como logaritmo de base 3. Então essa propriedade diz pra gente que você consegue escrever qualquer número real como logaritmo de qualquer base. Que bacana, não é verdade, pessoal? Bom, como é que a gente justifica isso? Por que funciona essa propriedade, hein? Vamos justificar aqui? Por que será que ela é válida? É bem simples uma justificativa, ó. Pois... suponha que a gente queira calcular aqui, olha, o logaritmo de a elevado a n na base a via definição. O que a gente tem que fazer mesmo? Igual a x, ó, igual a x. Aí você escreve a elevado a x é igual a elevado a n. Bases iguais você corta, isso implica x igual a n. Ou seja, o x aqui, que é o logaritmo de a elevado a n na base a, vale n. Está provado aí para você, matematicamente, que logaritmo de a elevado a n na base a, isso dá n. Vamos lá, mais uma consequência, vamos lá. Quarta consequência da definição, pessoal. Quarta e última consequência da definição. Diz pra gente que b elevado a logaritmo de a na base b, isso é igual a a. Nossa, aqui é interessante, não é verdade? B elevado a logaritmo de a na base b, isso é igual a... Ou seja, toda vez que você tiver uma potência, aqui você tem uma potência, tá vendo? Tal que o expoente é um logaritmo de base igual à base da potência. Atenção nesse detalhe, a base do logaritmo tem que ser igual à base da potência, tá? Bom, o resultado dessa potência é o logaritmando. É isso que está dizendo, né? Toda vez que tiver uma potência, tal que o expoente dessa potência é um logaritmo de base igual à base da potência, o resultado é o logaritmando. Por exemplo, quanto dá 3 elevado a logaritmo de 7 na base 3? Olha o que eu tenho aqui nesse exemplo. Olha o que eu tenho. Eu tenho uma potência.
O expoente dessa potência é um logaritmo de base igual à base da potência. De acordo com a consequência 4, isso é o logaritmando. Isso vale 7. Acabou. Mais um exemplo. 3, 7, 5 assim, ó. 5 elevado a logaritmo de 2 na base 5. O que eu tenho? Eu tenho aqui uma potência, tal que o expoente é um logaritmo de base igual à base da potência. O resultado dessa potência é quem? É o logaritmando. É 2. Acabou. Mais um exemplo. 6 elevado a logaritmo de 5 na base 2. Pessoal, aqui, eu não posso pensar na quarta consequência da definição. Por quê? Apesar de eu ter uma potência cujo expoente é um logaritmo, a base do logaritmo não é igual à base da potência. Então, não posso aplicar a propriedade. Tá bom? Então tá, como é que a gente justifica essa? Isso aqui é um pouco mais interessante. Olha só, como é que a gente vai justificar isso aqui? Bom, a gente sabe da definição de logaritmo o seguinte, que log de A na base B é igual a x, se acontecer o seguinte, se o B elevado a x for igual a A. Pronto, isso aqui é a definição de logaritmo. Agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal, esse x aqui, eu vou considerar como sendo logaritmo de A na base B. Eu vou substituir o x, esse x aqui, olha, por logaritmo de A na base B. Observe que a gente obtém uma igualdade verdadeira, né? Log de A na base B é igual a x, e aí se você substitui o x por logaritmo de A na base B, a igualdade continua sendo verdadeira. Volta para cá e substitui o x aqui por logaritmo de A na base B. Então, vem para cá, no lugar desse x aqui, olha, coloque o logaritmo de A na base B. O que você obteve aqui agora? B elevado a logaritmo de A na base B igual a A. Pronto, está aqui. Justificado matematicamente para você por que B elevado a logaritmo de A na base B, isso é igual a A. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro exemplo que consta aí do material é esse aqui, ó, calcular o valor dessas expressões. Bem tranquilo esse exemplo. Vamos fazer bem devagarzinho, mostrando, apontando qual propriedade a gente está usando para você fixar bem esse negócio aí, tá? Então, calcular no item A um logaritmo de 1 na base 3. Logaritmo de 1 na base 3, isso dá 0. Qual a propriedade eu estou usando? Propriedade 1. Logaritmo de 1 na base B dá 0. Tudo bem? Bom, item B. Logaritmo de 2 na base 2. Logaritmo de 2 na base 2, isso dá 1. Qual propriedade eu estou usando? A propriedade 2, tá vendo? Logaritmando igual a base, o resultado dá 1. Item C, logaritmo de 3 elevado a 5 na base 3. Isso dá 5. Estou usando aqui a propriedade 3, olha. Log de A elevado a n na base A é o n. Aqui eu tenho log de 3 elevado a 5 na base 3 é 5. Tudo bem? Item D, log de 1/5 na base 5. Olha só. A fim da gente usar a propriedade 3, esse 1/5 eu vou escrever como sendo 5 elevado a menos 1. Isso a gente pode fazer pelas propriedades das potências, né? Olha, A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. Potenciação disso aqui, tá? Então, esse 1/5 eu posso escrever como sendo 5 elevado a menos 1. Logaritmo de 5 elevado a menos 1 na base 5. Pronto. O que eu tenho aqui agora? Logaritmo de uma potência, tal que a base da potência é igual à base do logaritmo. O resultado desse logaritmo é o expoente, é o menos 1. Estou pensando aqui na propriedade 3 novamente. Bom, item log de 5 na base 5, isso vai dar 1 pela propriedade 2, né, pela propriedade 2. Log de 1 na base 7, isso vai dar 0 pela propriedade 1. Menos o log de 10, que, conforme nós discutimos na aula anterior, cuja base é 10, né? Em que a base é 10. Quando não aparece a base é 10. Discutimos isso aí na aula anterior. Então, log de 10 na base 10, isso vai dar 1. Estou usando aqui a propriedade 2, log de A na base A. Bom, então vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0. Tudo bem? Bom, continuando aqui, o item F. Lembrando aqui, pessoal, que essa escrita aqui, ln de x, é o logaritmo de x na base E. Ln de x é o mesmo que logaritmo de x na base E. É um logaritmo especial, um logaritmo natural de x. É o logaritmo cuja base é o número E.
que vale aproximadamente 2,718, conforme nós discutimos aí na aula anterior. Bom, então, lembrando que todas essas bases aqui são e, né? Então, ln de e ao quadrado é o mesmo que logaritmo de e ao quadrado na base e. Propriedade 3, isso vai dar 2. Menos 3 vezes. Vou fazer uma passagem a mais, olha só. Essa raiz aqui eu vou transformar em potência. Raiz cúbica de e é o mesmo que e elevado a 1/3. Para você transformar uma raiz em potência, você deve pegar o índice da raiz e colocar como denominador do expoente. Então, menos 3 vezes ln de e elevado a 1/3. Mais 2 vezes quem? O ln de 1. O ln de 1 é o logaritmo de 1 na base e. E o logaritmo de 1 na base e, isso vai dar 0. Bom, então, um pouco mais, isso vai ser igual a 2, aqui vai ficar 0, né? 2 mais 0 é 2 mesmo. Menos 3 vezes, agora eu vou calcular o ln de e elevado a 1/3. O ln de e elevado a 1/3 é o logaritmo de e elevado a 1/3 na base, o logaritmo de e elevado a 1/3 na base e, não é verdade? Então, de acordo com a propriedade 3, isso aí vai ser o expoente, vai ser 1/3. Bom, isso é igual a 2. Aqui esse 3 você simplifica com esse, vai sobrar 1, ó. 2 menos 1, e 2 menos 1 dá 1. Pronto. Tá aí o exemplo 1. Agora, o exemplo 2. Dê o valor de cada potência. Do item A, a potência do item A é 3 elevado a logaritmo de 2 na base 3. 3 elevado a logaritmo de 2 na base 3. Esse exemplo tem por finalidade trabalhar a quarta consequência da definição, que diz o que mesmo? B elevado a logaritmo de A na base B, isso dá A. Toda vez que tiver uma potência tal que o expoente é um logaritmo de base igual à base da potência, o resultado é um logaritmando. O objetivo é trabalhar essa propriedade. Bom, exatamente o que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma potência tal que o expoente é um logaritmo de base igual à base da potência. O resultado é um logaritmando, é o 2. Pronto, aí já é o item A. O item B, 10 elevado a log de 5. 10 elevado a log de 5. Mais uma vez, lembrando que quando não aparece a base é 10. Então, eu vou ter aqui 10 elevado a logaritmo de 5 na base 10. De acordo com essa propriedade, isso vai dar 5. Item C, E elevado a ln de 7. Item C agora, né? Item C. E elevado a ln de 7. Lembrando que ln de 7 é o logaritmo de base e. Então, isso aqui, de acordo com essa propriedade, vai ser 7. Vou até fazer uma passagem a mais, olha só. Porque isso aqui é o mesmo que e elevado a logaritmo de 7 na base e. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma potência, tal que o expoente é um logaritmo de base igual à base da potência. O resultado é um logaritmando, é 7. Tá? Vamos lá, item D agora. Item D, 8 elevado a log de 7 na base 2. 8 elevado a log de 7 na base 2. Aqui é o seguinte, pessoal. A gente só pode usar a consequência 4 se a base do logaritmo for igual à base da potência. A base do logaritmo tem que ser igual à base da potência. Isso não está acontecendo aqui, na verdade. Mas nem tudo está perdido, porque você pode fatorar o 8. Qual é a fatoração do 8? Não é 2 ao cubo? A fatoração do 8 é 2 ao cubo. Então, essa potência é o mesmo que 2 elevado a 3 logaritmo de 7 na base 2. Agora, faça o seguinte. Olhe apenas para esse circulado. Olha, o que eu tenho aqui nesse circulado? 2 elevado a logaritmo de 7 na base 2. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 7. 7 ao cubo, né? Sobrou 3 ainda no expoente. Atenção, pessoal. Esse 3 aqui faz parte do expoente. Eu já vi muita gente boa colocando 7 vezes 3. Não é. Esse 3 aqui é expoente. Então é 7 ao cubo. E 7 ao cubo é 343. Aí, ó. Maravilha. Item E. Mesma linha de raciocínio aí, o item E. 81 elevado a logaritmo de 2 na base 3. Conforme você está observando, a base da potência não é igual à base do logaritmo. Olha, a base da potência não é igual à base do logaritmo. O que a gente pode pensar em fazer aqui? Fatorar o 81. A fatoração do 81 é 3 elevado a 4. Então aqui você vai obter 3 elevado a 4 logaritmo de
2 na base 3. Novamente, você vai olhar apenas para esse circulado aqui, olha. O que eu tenho aqui, ó? 3 elevado ao logaritmo de 2 na base 3. De acordo com a consequência 4, isso vai dar 2. Ainda sobra no expoente o 4. E 2 elevado a 4, 16. Pronto. Próximo item, item F. Diz o seguinte, o item F. 25 elevado a 1, 25 elevado a 1 mais log de 2 na base 5. É isso aí? 25 elevado a 1 mais log de 2 na base 5. Pronto. Esse aqui, pessoal, a gente vai ter que lançar mão de uma das propriedades das potências que diz o seguinte, ó. A elevado a n vezes A elevado a m, isso é igual a A elevado a n mais m. Multiplicação de potências de mesma base. Repete abaixo, somos aquelas coisas que a gente conhece. O que ela diz pra gente da direita para a esquerda? Ela diz pra gente o seguinte, ó. Menino, toda vez que você tiver uma potência, tal que o expoente dessa potência é uma soma, então essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. É isso que a propriedade diz pra gente da direita para a esquerda. Toda vez que eu tiver uma potência, tal que o expoente dessa potência é uma soma, então essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho uma potência, tá vendo? O expoente dessa potência é uma soma. Então essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. Qual multiplicação? Essa aqui, ó. 25 elevado a 1 vezes 25 elevado a log de 2 na base 5. Excelente! Bom, 25 elevado a 1 é o próprio 25. Agora, observe que aqui, olha, não dá para eu aplicar a propriedade 4, porque a base da potência é 25 e a base do logaritmo é 5. O que a gente tem que fazer mesmo com esse 25? É fatorar, isso aí mesmo. Então, 25 é 5 ao quadrado, então fica 5 elevado a 2, log de 2 na base 5. Um pouco mais, isso vai ser 25 vezes. Vamos olhar aqui para esse circulado aqui, ó. 5 elevado a log de 2 na base 5, isso vai dar 2. 25 vezes 2, e observe que sobrou um 2 aqui no expoente ainda, hein? Ou seja, é 25 vezes 2 ao quadrado, que é 4, e 25 vezes 4, 100. Aí, maravilha, isso aqui já foi um pouco mais interessante, né? O item G é 5 elevado a 1 menos log de 4 na base 5. 5 elevado a 1 menos log de 4 na base 5. Ora, pessoal, ora. Se aqui, voltando aqui para o exemplo F, se uma potência tem como expoente uma soma, se uma potência tem como expoente uma soma, essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. Pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que se uma potência tem como expoente uma diferença, essa potência é resultado de uma divisão de potências de mesma base. Estou pensando nessa propriedade aqui, ó. A elevado a n dividido por A elevado a m. Isso é o que? A elevado a n menos m. Não é isso que ela diz pra gente? Da direita para a esquerda? Uma potência tal que o expoente é uma diferença, essa potência é resultado de uma divisão de potências de mesma base. É o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma potência tal que o expoente é uma diferença, tá vendo? Então essa potência é resultado de uma divisão de potências de mesma base. Qual divisão? Essa aqui, ó, 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a log de 4 na base 5. Pronto. 5 elevado a 1 é 5 sobre 5 elevado a log de 4 na base 5, pela propriedade 4, isso vai dar 4, né? 5 quartos. Acabou. Para finalizar esse exemplo, é 4 GH agora, né? 4 elevado a 1 menos log de 3 na base 2. 4 elevado a 1 menos log de 3 na base 2. Mesma linha de raciocínio, pessoal. Você tem aqui uma potência cujo expoente é uma diferença. Então, essa potência é resultado de uma divisão de potências de mesma base. Qual divisão? 4 elevado a 1 sobre 4 elevado a log de 3 na base 2. Vamos lá. 4 elevado a 1 dá 4 sobre. Aqui no denominador, conforme você está observando, eu não posso aplicar a propriedade de imediato, porque
A base da potência é 4 e a base do logaritmo é 2. O que a gente faz mesmo? Fatora o 4. Então, 4 elevado a log de 3 na base 2 é o mesmo que 2 elevado a 2 log de 3 na base 2. Isso porque a fatoração do 4 é 2 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a 4 sobre... Novamente, você vai olhar para esse circulado aqui, ó. 2 elevado a log de 3 na base 2, isso vai dar 3. Ainda sobra esse 2 como expoente do 3. Finalizando, 4 sobre 3 ao quadrado, 9. Pronto, 4 nonos. Tudo bem? Consequências da definição. E para finalizar essa aula, o exemplo 3, o valor dessa expressão. 5 elevado a menos log de 3 na base 5 vezes log de 7 na base 3. Então tá, pessoal. Inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esse circulado aqui, apenas para o 5 elevado a log de 3 na base 5. De acordo com a consequência 4 da definição, isso vai dar 3. Então, 3 elevado a quem? A menos, observe que o menos continua, tá? O menos continua. Menos log de 7 na base 3. Excelente. Agora você vai fazer o seguinte, vai olhar para 3 elevado a log de 7 na base 3. Quanto é que vai dar isso? De acordo com a consequência 4. Isso vai dar 7. Lembrando que sobra aqui no expoente ainda um menos 1, tá? Um menos 1. E 7 elevado a menos 1 é 1/7. Pronto. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. É isso aí, pessoal. Consequências da definição.